Hoje eu vou falar sobre o dom de operação de maravilhas ou de milagres, dependendo da tradução da Bíblia, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. O que é a operação de maravilhas? É a demonstração sobrenatural do poder de Deus, pela qual as leis da natureza são alteradas. Quais são os exemplos na Bíblia de operação de maravilhas? Em Isaías 38:8, o profeta Isaías fez retroceder o tempo. E em 1 Reis 18, versículo 36 e 38, através da oração de Elias, Deus fez cair fogo do céu. E no Novo Testamento, em Mateus 14, versículo 19 e 21, quando Jesus alimentou mais de 5.000 homens famintos a partir de 5 pães e 2 peixinhos. E quando Pedro ressuscitou uma mulher, em Atos 9:40. Então, esses são exemplos de sinais de operação de maravilha. Para que serve o dom de operação de maravilhas? Os milagres realizados na Bíblia, no Antigo Testamento, serviam para mostrar que Deus era o único Deus, porque naquela época havia crença em vários deuses. Então Deus, para mostrar que Ele era o único Deus que tem todo o poder, realizou alguns milagres extraordinários, como abrir o Mar Vermelho, lançar as 10 pragas sobre os egípcios e muitos outros. No Novo Testamento, esses sinais servem para provar a autenticidade das palavras de Jesus. O próprio Jesus disse assim: se não virem sinais, de maneira nenhuma crerão. Está em João capítulo 4, versículo 48. Diante de um milagre verdadeiro e incontestável, até mesmo os incrédulos ficarão sem respostas, como por exemplo em João 9, quando Jesus curou um cego de nascença. Até mesmo seus opositores ficaram sem palavras diante do acontecido, porque não havia respostas, não tinha como contestar. Todos conheciam aquele cego, sabiam que ele era cego de nascença, como também no caso de um homem que era aleijado, que Jesus também curou. As pessoas não tinham como contestar, tinham que se calar diante daquilo que estavam vendo diante dos seus olhos. Uma pergunta que surge, muito comum, é por que os sinais de maravilha não estão tão em evidência nos dias de hoje. Algumas pessoas se questionam muito porque esses sinais não estão tão em evidências, porque que a gente não vê mais Deus abrindo o mar, ou alguém andando sobre as águas, ou alguém orando e o sol parando, ou mesmo a gente não vê todos os dias uma pessoa ressuscitando, como foi no caso de Lázaro, que ressuscitou após 4 dias de morto. Primeiro precisamos entender que os milagres são milagres, ou seja, não é uma coisa corriqueira que se vê o tempo todo. Senão não seria milagre, e sim uma coisa banal do dia a dia. Na Bíblia, não é porque você viu vários milagres que esses milagres aconteciam o tempo todo. Os milagres de Deus são feitos em situações específicas e para cumprir um propósito. Outro fator que contribui para que os milagres extraordinários diminuam com o passar do tempo é o esfriamento da fé, como Jesus previu em Mateus 24:12. Além disso, precisamos entender que Deus é soberano e opera de acordo com a sua vontade. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, a gente vê os fariseus tentando Jesus para que Jesus fizesse um milagre, para que eles pudessem ver. E Jesus responde assim, a partir do versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: porque essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não lhe será dado sinal algum. E deixando-os,
tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ou seja, Deus ele não vai dar um sinal de acordo com o que a gente quer, com a nossa própria vontade, e sim de acordo com a sua soberana vontade e se estiver de acordo com os seus planos. Porque Deus ele não vai ficar satisfazendo os caprichos dos seres humanos. Deus ele vai fazer de acordo com os propósitos que ele tiver. No Salmo 77, Asaf começa a se lamentar e a questionar Deus, dizendo assim, a partir do versículo 9: Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Ou seja, Asaf estava passando por um momento muito difícil, onde ele não estava mais vendo Deus operando da maneira que ele queria que Deus operasse, né? Então ele começa a se questionar se Deus estava se esquecendo da sua benignidade, né? Mas a partir do versículo 11, ele para os questionamentos e começa a adorar a Deus, dizendo assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. No 14 diz assim: Tu és o Deus que opera maravilhas entre os povos, tens feito notório o teu poder. Então, ele começa se questionando, se lamentando, porque não está vendo Deus operar naquele momento, naquela situação que ele está passando, mas ao mesmo tempo ele começa a se lembrar dos feitos do Senhor da antiguidade, né? E começa a adorar o Senhor. Nós temos que adorar ao Senhor independente se Deus ressuscitar ou não, se Deus fizer um grande sinal ou não. Nós temos que adorar a Deus principalmente pelas coisas que Ele já fez no passado. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas Deus age de acordo com os seus propósitos, com o seu tempo. E nós temos que entender isso, para que a gente não venha ficar indignado ou revoltado caso Deus não nos dê o sinal que a gente quer. Então, esse é o estudo sobre os dons e hoje o dom de operação de maravilhas, né? Lembrando que todos os dons são dados pelo Espírito Santo e que a Bíblia nos incentiva a buscar esses dons. E no próximo áudio eu irei falar sobre o dom de cura.